Desde quando surgiu, o Bitcoin e outras criptomoedas dominam as manchetes e notícias do planeta. Mas existe uma história muito maior que está se formando e que vai abalar o mundo da política, economia e finanças. A tentativa de governos e bancos centrais de esmagar as moedas digitais com impostos, regulamentações e guerra híbrida de quarta geração e de quinta geração, guerra virtual também, utilizando todos os meios de comunicação possíveis para que o Bitcoin e as criptomoedas não se tornem alternativas ao dinheiro do governo como o dólar e o euro, por exemplo. Então, políticos e banqueiros centrais lutarão ferozmente para preservar os seus monopólios monetários, para perpetuar o sistema financeiro dos bancos. Então eu acredito que existe essa grande conspiração contra as criptomoedas, contra o Bitcoin, para perpetuar justamente esse poder que é muito grande e foi acumulado durante a história de dominação do planeta, o poder dos bancos e dos governos que tem um pacto com esses bancos. E agora eu vou deixar para você assistir um trecho de um episódio dos Simpsons que se chama Frinkcoin. E eu quero que você assista uma parte desse episódio do desenho dos Simpsons e faça uma reflexão, pois nesse episódio tá falando sobre criptomoedas. Assiste aí pra você ver. Esse Frink anda se exibindo por toda a cidade. Por que vocês craques dos cálculos estão demorando tanto? Não conseguimos criar uma criptomoeda tão poderosa quanto a Frinkcoin, mas se essa equação for resolvida, pode tornar todas as moedas digitais inúteis, inclusive a do Frink. Excelente! Esse é o meu plano, Smithers. Colocamos a equação aqui e as pessoas vão resolvê-la para nós até amanhã. Tornamos todas as criptomoedas inúteis. E se não resolverem? Não se preocupe, Smithers. Se isso não funcionar, acionarei meus velhos amigos de Yale. Eles estão mortos e os filhos deles também. Puxa vida. Alguém vai resolver isso? Essa cidade é tão burra que construiu uma usina eólica em local fechado. Veja, alguém escreveu a solução no quadro branco. Frink já era. O negócio do Bitcoin é tão grande e tão complexo que até o MIT, Instituto de Tecnologia Avançada lá dos Estados Unidos, entrou no meio da história. Alguns anos atrás, a revista científica Technology Review do MIT publicou um artigo chamado Vamos Destruir o Bitcoin. Isso mesmo, é exatamente isso que eu disse. O artigo da revista se chamava Vamos Destruir o Bitcoin. E lá eles estavam especulando no material da revista sobre 3 maneiras por quais a moeda digital, segundo eles, poderá ser derrubada, substituída ou até feita irrelevante nos próximos anos. Eles lançaram essa revista há alguns anos atrás. Não sei exatamente a data, mas foram há alguns anos atrás. O MIT. E nesse material eles estavam discutindo, inclusive, sobre regulamentação da criptomoeda. E a regulamentação poderia ser, por exemplo, uma forma deles começarem a degradar o ecossistema das criptomoedas. A primeira maneira que eles citaram seria a destruição pelo Estado. E eles utilizam muitas formas de guerra contra as criptomoedas, né? Por exemplo, as notícias dos meios de comunicação. Na internet, muitas notícias que aparecem quando você pesquisa sobre Bitcoin no Google são notícias falando mal do Bitcoin ou então prendendo algum empresário que fez algum negócio com Bitcoin, algum negócio ilícito. E isso aí é uma forma também de fazer guerra contra o Bitcoin através das notícias. Então a guerra é complexa, é muito maior do que isso que eu tô falando. Essas são apenas algumas das entranhas da guerra. Mas isso, se você pesquisar a fundo sobre o MIT, sobre os governos e sobre a regulamentação, você vai ver que é um ponto-chave na conspiração contra o Bitcoin, contra as criptomoedas. E também para manter e perpetuar o sistema monetário do dinheiro dos bancos, para continuar mantendo a centralização dos bancos na mão de um pequeno grupo que controla a emissão do dinheiro. O que eu não concordo e considero uma coisa totalmente injusta,
pois só eles que podem emitir o dinheiro. O Bitcoin tem uma filosofia, um modus operandi muito mais justo, aonde o investidor que tiver a máquina, a placa de vídeo poderosa, a eletricidade e também máquinas de criptografia para resolver cálculos matemáticos de criptografia, pode fazer mineração de criptomoedas. E isso sim que é uma coisa justa. Um sistema onde quem tem condições de participar com o investimento pode gerar a sua própria criptomoeda. Garimpeiro das máquinas. Isso que é um sistema justo. Agora, só o governo do banco, só o banqueiro poder emitir dinheiro, aí é falcatrua. Aí é uma coisa antidemocrática. Você pode ver que o Bitcoin, ele é por natureza democrático e contra o Estado. E os bancos e o Estado são por sua própria natureza antidemocráticos e contra o Bitcoin. Quando existe uma ligação do banco com o Bitcoin e do governo com o Bitcoin, é porque eles só estão querendo lucrar e tirar vantagem. Eles não têm uma ideologia libertária. Não é um projeto de descentralização dos governos, do Estado. É um projeto dele com o Bitcoin só para ele ganhar mais dinheiro. Ou então, eles fazem um projeto para destruir o Bitcoin, para sabotar o Bitcoin, para proibir o Bitcoin. Analise aí vários casos que acontecem no planeta e chegue às suas conclusões. Pesquise, estude, use o seu cérebro para raciocinar e tire as suas próprias conclusões. Eu tô aqui apenas para mostrar algumas coisas para você que eu considero importante e acredito que pode ser um ponto de partida para você raciocinar mais e tirar suas conclusões.